o texto de Neemias, capítulo de número 2. Queria que vocês me acompanhassem. O mesmo texto que foi ministrado pela manhã, nós vamos ler a mesma porção, porém, de uma forma diferente. Graças a Deus, a Bíblia, ela nos dá essa oportunidade de falarmos vários assuntos diferentes dentro de um mesmo texto. É por isso que ela é viva, né? Ela é eficaz, ela é poderosa. E diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor, nós lemos essa porção e pedimos que através desta palavra, a tua igreja, Senhor, seja levantada, Senhor. A tua igreja seja edificada, a tua igreja, Senhor, possa ser próspera, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Nós iniciamos aos domingos pela manhã alguns estudos a respeito do livro de Neemias. Nós iremos fazer um estudo dinâmico, entendendo que é muito importante para a igreja aprender com esse homem que foi muito usado por Deus. E eu queria que você, talvez que você não consegue vir pela manhã, você pudesse ir lá no YouTube e ouvir as mensagens. Tem sido algo tão edificante. Hoje pela manhã, eu fui muito edificado pela palavra. O pastor Robson deu essa mensagem pela manhã. Ele falou exatamente o mesmo capítulo. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós crescermos neste livro. E não podemos perder essa oportunidade. Estamos na terceira lição,
final de semana que vem, estaremos na quarta parte deste estudo do livro de Neemias. E eu estudando a respeito deste livro, né, algo tocou no meu coração a respeito deste capítulo de número 2. E eu queria falar hoje, eu olhando para esse contexto, tudo que iniciou do capítulo 1, passamos pelo 2º capítulo, fomos para o 3º capítulo, eu vi que Neemias, eu entendi que Neemias estava passando, e o povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava passando por uma situação muito difícil, né? E eles precisavam de algo que poderia reedificar, ser reconstruído, não só apenas nos muros, nas portas, mas também no coração daquele povo que estava passando por muitos anos um coração assolado. Porque eu entendo que quando uma cidade está assolada, uma cidade está tendo grandes prejuízos, as pessoas também estão tendo prejuízos, né? Então, não tem como você viver bem numa cidade extremamente assolada. Então, se não tem recursos a cidade, o povo também está passando por uma necessidade e que acaba eles vivendo numa realidade onde só vê impossibilidades, né, na vista deles. E eu coloquei como título dessa mensagem esta noite, a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. É possível realizar o impossível, tá? É possível realizar o impossível. Se nós estudarmos com afinco esse livro de Neemias, esse povo já estava vivendo 120 anos no opróbrio. Uma situação avassaladora. 120 anos que seguiram depois dos muros terem sido derrubados pelos caldeus, dezenas e milhares de habitantes de Jerusalém, literalmente, viram tudo aquilo e eles não tinham condições de fazer nada. Então o povo estava ali à mercê daquela situação, de uma situação avassaladora, e eles não tinham esperança. Eles estavam vivendo uma injustiça social. Com certeza estava havendo ali, vivendo corrupções. Estavam vendo tudo aquilo que o mundo vive ao longo desses anos. Insegurança, pobreza, extrema miséria. E assim era a situação do povo de Jerusalém. E Deus acaba levantando uma pessoa que não estava lá e não viveu aquilo. A Bíblia fala que Neemias vivia num outro lugar, numa outra terra, ou seja, num outro mundo. E ele ficou sabendo da situação daquele povo. Então Deus coloca no coração de Neemias algo que não colocou no coração de nenhuma daquelas pessoas que estavam vivendo aquela realidade. E Deus toca no coração de Neemias para ser o quê? O reedificador dessa nação. E é lindo isso. A Bíblia fala que Neemias foi tocado, que ele não viu, ele apenas sentiu. Ele perguntou para seus amigos, para seus irmãos, isso está lá no capítulo 1, como que estava o povo de Jerusalém, e ele ficou sabendo da situação. E a Bíblia fala que Neemias chorou, Neemias sentiu, se compadeceu. E eu acho interessante isso, porque será que nós temos compadecidos como Neemias se compadeceu? Eu fico pedindo a Deus, Deus, coloca o coração de Neemias no meu coração, porque quantas e quantas vezes a gente não consegue se compadecer da miséria do próximo. Mas enfim, Neemias foi essa pessoa
que foi tocado por Deus para sentir, né, não só apenas a dor do povo, mas ele também foi escolhido para resolver o problema desse povo. Então, nós podemos destacar aqui que Neemias teve aquele chamado por Deus para reedificar, né, as portas, os muros de Jerusalém. E nós podemos perceber, nós somos entendedores da palavra, que Neemias, ele teve um sucesso nisso, né? A Bíblia fala, a história fala que os muros, as portas, eles ficaram assolados nessa média de 120 dias. E Neemias, ele conseguiu reconstruir tudo aquilo em 52 dias. Eu falei 120 dias, 120 anos. Tá? Então a cidade ficou assolada 120 anos. E Neemias conseguiu reestruturar tudo em 52 dias. Então nós podemos perceber que, humanamente, isso é impossível. Ainda mais aquela tecnologia que não havia naquele tempo. Mas a boa mão de Deus estava sobre ele, né? Então, queridos, e eu fui, diante desse texto aqui, nós podemos ver qual foi o sucesso de Neemias, por ele conseguir fazer do seu chamado, um chamado que teve uma boa resposta, um bom fim, né? E creio eu que isso serve para todos nós, porque eu creio que muitos de nós passamos por situações complicadas ao longo das nossas vidas. E se nós aplicarmos aquilo que Neemias aplicou no tempo dele, nós também seremos bem-sucedidos. Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que as marcas de Neemias, que ele deixou para ter esse bom êxito. Então a primeira coisa que eu acho interessante que Neemias fez, ele teve uma atitude certa diante dos homens. Nós lemos aqui essa passagem, eu entendo aqui, se nós olharmos para entrelinhas, a Bíblia fala que Neemias era copeiro do rei, né? Ou seja, ele era um escravo, mas ele era um escravo que tinha a confiança do rei. E como é que você gera uma confiança? Em se tratando de um rei, é sendo uma pessoa certa, sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa íntegra, sendo uma pessoa fiel, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa amiga. Eu entendo que Neemias, ele não chegou a ser copeiro de um dia para o outro, não, queridos. Eu imagino que Neemias, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Neemias começou lá embaixo. Ele foi crescendo, 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 até chegar a ser uma pessoa de confiança do rei para ser o seu copeiro. É assim que eu entendo. Porque Neemias, mesmo ele arriscando a vida dele, que algumas pessoas falam, os historiadores falam, porque antes do rei comer e beber, ele tinha que experimentar, né? Mas ele estava sentado ao lado do rei, ao lado. Eu entendo que quem senta ao lado, porque já é o quê? Amigo. Então existia aqui uma certa amizade entre o rei Artaxerxes, junto com Neemias. Então nós podemos ver que Neemias foi essa pessoa certa, queridos. Ele foi essa pessoa que ele teve as atitudes certas diante dos homens. E a partir do momento que ele teve as atitudes certas diante do rei, o rei o que? Se compadeceu dele. O rei quis abençoá-lo. O rei quis ajudá-lo. Eu creio que essa ajuda não veio apenas por querer ajudar, mas não. Eu entendo que aqui teve um elo de amizade. E se tratando para a nossa realidade aqui hoje, meus irmãos, eu entendo que existem pessoas que têm dificuldade de ter relacionamento, e isso não é bom. É bom nós procurarmos ter um relacionamento de amizade, aquele relacionamento saudável, aquele relacionamento puro, porque a gente precisa de gente, para a gente conquistar coisas, para a gente fazer as coisas impossíveis se tornar possíveis, a gente não consegue fazer nada sozinho.
A gente precisa um dos outros, a gente precisa de ter amizade, de ter companheirismo. Mas para você ter isso, você precisa fazer por onde? Você não pode ser aquela pessoa isolada. Você não pode ser aquela pessoa que você se acha suficiente e não precisa de ninguém. Isso é um engano nosso. Isso aí é um princípio de uma queda. Então a Bíblia nos mostra que um princípio de um grande vencedor é quando ele tem amizade. Quando ele tem relacionamento saudável. É quando essa pessoa se sacrifica pela outra pessoa. É bom isso. É maravilhoso isso. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que é bom nós sacrificarmos por amizade. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de amigos. Para você ter amigos, você precisa ser amigo. Eu entendo que Neemias tinha essa amizade com o rei. Amém? Então vamos procurar isso. Existem aquelas pessoas que têm, aquela facilidade de ter amizade. E existem aquelas que têm dificuldade. Mas aquelas que têm facilidade, busque amizade sincera, tá? Não seja aqueles hipócritas que só buscam amizade por interesse próprio. Isso não é de Deus. Isso tem que ser uma coisa certa. A amizade tem que ser uma amizade pura. Provérbios 17 diz o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Que isso aí fica no seu coração. Em todo tempo ama o seu amigo. Tá? Naquele tempo que ele te serve, que ele não te serve. Aquele tempo que você está distante, mas ame o seu amigo sempre. Eu gosto muito, aquela passagem do filho pródigo, ela nos traz várias lições, Muitas lições. Então, eu quero falar da parte boa, aonde uma pessoa se afasta, mesmo ela estando errada, mas quando ela volta, tinha uma pessoa de braços abertos para recebê-la. Isso é um verdadeiro amigo. Então, um amigo, ele precisa fazer parte da vida de um ser humano. Mas um amigo leal. A amizade tem que ser leal. Segunda coisa. Que Neemias nos ensina aqui, que além dele ter uma atitude certa diante dos homens, ele teve uma atitude certa diante de Deus. Ah, meus irmãos, isso aí é tremendo isso. E essa questão, ela precisa ganhar força em nossos corações. Porque nem todos fazem isso. Nem todos têm essa compreensão. Muitas pessoas são desequilibradas e preferem fazer as coisas primeiro, antes de buscar a Deus. E Neemias nos mostra o contrário. Lá no versículo 4 ele disse: Disse-me o rei, que me pedes agora? Aí a Bíblia fala: então orei ao Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias, antes dele agir, antes dele fazer o que ele tinha que fazer, ele buscou direção de Deus. A nossa vida precisa, em todas as áreas das nossas vidas, ela precisa ter uma direção que vem da parte de Deus. Não se faz nada. Se você quer casar, você jovem, é apaixonado por um outro jovem, antes de você entrar numa cilada, busque direção de Deus. Porque depois que você casou, não tem jeito mais. Existem muitas pessoas que casam e depois vai buscar a direção de Deus. Aí a bagunça já foi feita. É difícil isso, A gente, muitas vezes, nós complicamos as coisas. Eu só estou citando um exemplo de casamento, mas existem as outras áreas da vida da gente. Existem muitas pessoas hoje endividadas, porque não busca a direção de Deus. Aí depois vem fazer campanha. Depois vem orar aqui.
Aí acha que o culpado é Deus, porque Deus não respondeu a oração. Não, irmão, não é assim as coisas não. As coisas de Deus são coisas organizadas. E Deus, Ele trabalha, assim, Ele tem uma forma de trabalhar. E a gente precisa entrar nessa sintonia. Primeiro, buscar a direção de Deus. Depois, executar aquilo que nós precisamos executar. Você sabe por quê? Porque coisas impossíveis não se faz à parte de Deus. Não se faz. Para que algo venha acontecer que não esteja diante das suas forças, diante da sua capacidade, Deus, Ele vai mover a partir do momento que você busca a direção dEle. Assim aconteceu com Josafá. Assim aconteceu com Gideão. Todos eles foram bem-sucedidos diante de coisas impossíveis. É porque eles buscaram a direção de Deus. Eles buscaram santificação, eles buscaram oração, buscaram jejum. Eles fizeram a parte deles e Deus moveu. O problema é que muitos de nós, irmãos, a gente não busca essa direção. Então, antes de fazer, Neemias nos explica, nos ensina. Nós precisamos buscar essa direção. E se você não fizer isso, com certeza, você tem grande risco de ter um grande problema na sua vida. E existem pessoas hoje esgotadas por isso. Existem pessoas emocionalmente destruídas por essa questão de estar sofrendo, por falta de buscar uma direção de Deus. Entenda, a palavra de Deus diz que em Deus nós nos movemos. Nós nos movemos. É o Senhor que faz a coisa acontecer. Um cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, ele sempre tem que andar junto com o Senhor. Neemias nos mostra que o sucesso para uma realização não está na força dos nossos braços e nem nas nossas competências, mas está na direção que vem da parte de Deus. Antes vem Deus, depois vem a nossa força, vem a nossa competência. E quem nos dá a força e a própria competência é o próprio nosso Senhor. Amém, queridos? Então não vamos esquecer dessas questões. Vamos ter atitude diante dos homens e atitude diante de Deus. E não tem nada de segredo nisso, não é verdade? O problema é que a gente que complica as coisas. A gente sabe como é que faz as coisas. Mas o problema é que pessoas difíceis somos nós. De não queremos fazer a coisa certa da forma como deve ser feita. Terceira coisa que eu acho interessante para um sucesso, esse sucesso que Neemias teve, de fazer coisas impossíveis, é ter propósitos bem delineados. Ou seja, um plano de execução. Neemias, ele foi aquela pessoa que teve planejamento. Ele executou a coisa da forma certa, para não ter nenhum problema, nenhum risco. Ele não foi afoito, ele não agiu por impulso. E quantos de nós fazemos isso, queridos? Agimos por impulso, sem planejamento, sem propósito. Quantos de nós agimos dessa forma em várias áreas das nossas vidas e pagamos um preço por isso? Eu queria aqui destacar algumas coisas em relação a que Neemias fez. Neemias, ele precisava que o rei mudasse a política de Jerusalém. Se nós olharmos para o contexto, a obra estava paralisada por conta do rei. O rei ordenou que a reestruturação, a reedificação, ela estava parada. Então ele foi aonde? Ele buscou a direção de Deus e ele foi até o rei para quê? Para que o rei pudesse enviá-lo para reestruturar, para reedificar a cidade de Jerusalém. Então o que o rei fez? Ele fez isso. Ele deu essa oportunidade. Então ele precisava que o rei mudasse a sua política. E ele foi atrás disso. Então ele agiu de uma forma coerente.
ele foi do início, meio ao fim. Ele precisava do aceite do rei. Ele precisava ser enviado pelo rei também, com a missão de reconstruir Jerusalém. E ele foi atrás. Ele precisava de ser enviado pelo rei, e ele conseguiu. Ele precisava das cartas de recomendação, e ele conseguiu. Ele precisava da provisão para a obra, ele conseguiu. E Neemias não dispensou o quê? As ajudas que ele precisava ter. Lá no versículo 8, vamos ler lá no versículo 8. Como também, carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Olha aqui, o que ele estava precisando aqui, queridos? De madeira. Como é que ele vai fazer uma obra sem ter o quê? Material. E antes dele ir, o que ele fez? Ele fez um planejamento. E ele conseguiu, irmãos, porque ele fez as coisas acontecer. Muitas vezes, irmãos, nós partimos para alguma coisa, nós partimos de um lugar para fazer algo, e a gente não tem recurso nenhum. Já reparou isso? Como é que você entra numa dívida se você não tem dinheiro? Como é que você entra num empréstimo sem você ter dinheiro? Como é que você faz uma compra sem você não tem direção de pagar essas contas? Como? A gente tem que aprender uma coisa, queridos. A gente não pode agir com emoção. A gente não pode agir com imaturidade. E muitas vezes nós somos imaturos. Muitas vezes também nós somos orgulhosos. Porque para reconstruir coisas, para fazer as coisas impossíveis se tornar possíveis, nós precisamos de pessoas. Versículo 9 diz: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, meus irmãos, Neemias foi essa pessoa. Que ele foi atrás de provisão, ele foi atrás de ajuda para conseguir aquilo que ele precisava fazer. Então, nós precisamos ter propósitos bem delineados. Então, o que nós podemos aprender aqui com essa questão? Não basta apenas ter desejo e entusiasmo. Entenda que haverá obstáculos no caminho que precisam ser superados. É preciso você ter planejamento, estratégia e prudência. É preciso ter prospecção e também proatividade. Se você não tiver assim isso na sua vida, você não vai sair do seu lugar. As coisas precisam ser organizadas. As coisas precisam ser bem, ou seja, ter as estratégias. Você precisa fazer seu planejamento. E por fim, vai ser bem rápido esta noite. Para você ter um sucesso, além de ter uma atitude certa diante dos homens, atitude certa diante de Deus, propósitos bem delineados, você tem que estar preparado com a resistência. Resistência. Levante do inimigo. Existem, queira ou não queira, entendam que existem pessoas que se levantam para te prejudicar. Existem pessoas que se levantam para travar você. Existem situações na sua vida que você deseja muito, você quer que isso aconteça,
vai existir pessoas no seu mundo, na sua convivência, que vai se levantar para colocar um desânimo na sua vida. Vai querer te puxar a perna. Vai querer caluniar você, difamar você. Isso faz parte, irmão. Situações adversas com o ser humano vai acontecer. Infelizmente, nem todos vão ser seus amigos. Nem todos vão conseguir ser seus amigos. Muitos vão se levantar para nos prejudicar. Então, resistência vem. E vem através de pessoas. A Bíblia fala que levantou aqui Sambalate, Tobias. Esses homens aqui queriam desagradar, queriam se levantar para desanimar Neemias. Mas essas coisas, irmãos, esses problemas pessoais, interpessoais, não pode atrapalhar o povo de Deus de agir. Isso tem que ser o contrário. Isso precisa dar um resultado inverso em nós. Aquela pessoa que se levanta contra você, isso tem que ser um motivo de você se fortalecer para vencer esta barreira, para romper essa barreira. Não é um ser humano que pode prejudicar. Você sabe por quê? Porque você tem um Deus que está sobre você e que Ele faz você vencer tudo e todos para você sair de uma situação vitorioso. Você crê nisso, irmão? É assim que acontece na vida da gente. É assim que aconteceu com Neemias. Entenda que se nós ficarmos parados, o inimigo ele não vai parar. Ele vai continuar. O inimigo ele se levanta não é para você ficar de braços cruzados e se encurvar diante dele. O inimigo ele se levanta, irmão, para ser vencido. É assim. A vida é assim. Eu espero que através dessa mensagem, você se levanta aqui esta noite como uma pessoa que possa ser bem-sucedida naquilo que é impossível para você. Você foi escolhido por Deus para fazer o impossível virar possível. Porque Deus é com você, Deus é conosco. E Ele pode fazer, mas depende muito mais de você do que de Deus. Porque da mesma forma que Deus trabalhou em Neemias, Ele trabalha em nossas vidas também. Mas Neemias fez a parte dele. E é importante nós fazermos também a nossa parte. Agora, Neemias aqui, ele foi um bom gestor. Um bom gestor. Ele geriu bem as suas amizades. Ele se relacionou bem com as pessoas. Ele se relacionou bem com Deus. Ele se relacionou bem com seus projetos. E ele se relacionou bem através dessas resistências. Eu queria que nós ficássemos de pé. E a minha oração esta noite é para que Deus venha colocar em nós um coração otimista. Um coração otimista. Talvez você tenha algo que, aos seus olhos, que seja impossível. Entenda que para Deus não é não, viu, irmão? Tire essa incredulidade do seu coração. Nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que é a luz do túnel. Nós temos um Deus que nos dá vitória. Imagine só, um copeiro do rei conseguir reedificar um muro e portas enormes naquele tempo. E fazer isso em 52 dias. Naquele tempo existia trator, guincho.
Não existia computador? Existia essas coisas ou não? Só existiu, sabe o que aqui, meus irmãos? Eu vejo na Bíblia boa vontade, fé, ânimo, desejo. Nada pode destruir um ser humano, viu? Nada pode destruir você. Todos os seus sonhos podem ser realizados. Tudo que Deus gerou no seu coração, isso pode ser conquistado por você. Tem de bom ânimo, viu? Não olhe para as dificuldades, limitações. Você sabe que muitas vezes a gente não consegue dar passos maiores, porque a gente só olha para as nossas limitações. A gente só olha para as dificuldades. A gente só olha para nós mesmos. E a gente tem uma capacidade imensa de fortalecer aquilo que nós somos fracos. É impressionante. É impressionante o quanto nós nós temos a capacidade de nos destruir. Já reparou que existem pessoas que confiam em você e você não confia em você mesmo? A pessoa vai e você consegue. Não consigo. É assim a gente, nós somos assim. A gente não acredita na gente. Muitas vezes você não confia em você. Pare com isso, irmão. É tempo de parar com isso. É tempo de você prosperar. É tempo de você ver a mão de Deus sobre a sua vida. E ver as portas sendo abertas para você. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar o seu povo. Mas basta a gente ter esse coração voltado para fazer a coisa certa. Amém? Se você tem algo que você sonha, algo que você precisa fazer, que talvez seja impossível, coloque na presença de Deus nesse momento. Entenda que a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Eu gosto disso. O homem, o ser humano, ele tem vida quando ele sonha, quando ele projeta, quando ele quer fazer, quando ele quer produzir. Isso precisa ganhar força em nossos corações, queridos. Isso tanto no aspecto ministerial, pessoal, profissional. O homem se move dessa forma. Se tem algo aqui que você não faz, essas coerências, essa dinâmica de Neemias, essa direção que Neemias nos ensina, abra o seu coração e faça o que precisa ser feito. Peça para Deus te ajudar. Se você tem dificuldade em relacionamento, peça para Deus te mudar. Se você tem dificuldade em buscar a Deus, quantos de vocês leem a Bíblia todos os dias? Quantos de vocês oram todos os dias? Se você tem dificuldade nisso, peça a Deus, irmão, para te ajudar a buscar a Deus, ter prazer nisso. Se você tem dificuldade de planejar as suas coisas, peça isso a Deus, para que Deus possa te capacitar. E por fim, peça para Deus força, para que Ele venha te dar força, quando um inimigo levantar e querer te prejudicar.
Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. E eu oro em favor de cada um dos meus irmãos. Eu não sei qual é a realidade de cada um, mas eu sei que tudo que nós falamos aqui tem tudo a ver com as nossas vidas. Tudo a ver. Eu sei que quando nós temos uma boa amizade, um bom relacionamento, quando nós buscamos uma direção do Senhor, quando nós temos as nossas coisas bem planejadas, eu sei que nós saímos vitoriosos, mesmo diante de levante dos inimigos. E eu quero pedir ao Senhor esta noite, ó Deus, vem sobre nós e nos ajude a aperfeiçoar nessas lições que foram colocadas. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece, Pai, aquilo que o meu irmão tem dificuldade. Abençoa-o, Senhor. Abençoa-nos nas nossas dificuldades. E faça-nos, ó Deus, a prosperar. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer, ó Pai, aquilo que faz bem para nós e aquilo que glorifica o Teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém.